Feliz sábado a todos, que bom mais uma vez ter a companhia de cada um de vocês. Eu estava dando uma olhada agora no grupo, na sala, e feliz da vida porque você está acompanhando, você está cultuando conosco. Sempre eu gosto de frisar que estamos fazendo uma live, mas no fundo, essa é a maneira que nós estamos usando para cultuar ou para adorar o nosso Deus. É um culto de adoração. É por isso que nós fazemos quase a mesma liturgia lá da igreja. A questão dos dízimos e das ofertas, inclusive eu quero frisar, você que tem o seu dízimo e a sua oferta, reserve aí, se você não está conseguindo devolver pelo Serve-me, se você tem dificuldade de fazer o depósito no banco, reserve, pode convidar o tesoureiro da sua igreja, alguém, um ancião da igreja, alguém vai te ajudar buscando e fazendo então o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Na verdade, nós nunca podemos esquecer que dízimos e ofertas faz parte da nossa adoração. É por isso que todas as vezes que formos adorar, nós não podemos deixar de devolver aquilo que é do Senhor. Isso é parte da nossa adoração. E agora chegou o momento de então abrirmos juntos a palavra. É o momento de ouvirmos a voz de Deus, é o momento de Deus falar conosco. E eu quero então convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos pedir a Deus que ao abrirmos a palavra, que Ele abra também a nossa mente, o nosso coração, para que venhamos a entender aquilo que Ele vai nos ensinar hoje. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos imensamente pelo privilégio de termos a cada dia a certeza de que Tu estás conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando olhamos para trás, nós só temos que Te agradecer pelo cuidado, pela proteção, pela maneira poderosa que Tu tem agido em nossa vida e suprido as nossas necessidades. Mesmo em dias difíceis, complicados como esses que estamos vivendo, todos os dias o nosso Pai tem cuidado de nós como seus filhos. Por isso o nosso coração, Senhor, é grato, a nossa gratidão, o nosso agradecimento ao bom Deus que Tu és. A Tua bondade, Senhor, é algo que sempre nós vamos exaltar. O Teu amor, a Tua bondade é algo grandioso. Por isso louvado seja o Teu nome. Pai, nós queremos agora abrir a Tua palavra, mas Te pedimos, por favor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a mensagem, Senhor, ela venha nessa manhã mais uma vez nos alimentar. Para que a Tua palavra, Senhor, preencha o nosso vazio interior. Para que a Tua palavra, Senhor, nos ajude, nos fortalecendo para que nós venhamos prosseguir, na certeza que muito em breve chegaremos ao final dessa jornada. Na certeza, Senhor, de que muito em breve receberemos das Tuas mãos a coroa da vida. Fale ao nosso coração, ó Deus, através da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você, então, a abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E eu quero ler, na verdade, nós vamos ler 3 versos aí no livro de Gênesis. O primeiro está no capítulo 2 e os outros 2 estão aí no capítulo 5. Mas vamos começar pelo capítulo 2, Gênesis capítulo 2, o verso é 17. É um verso muito conhecido e eu quero falar de algo para vocês hoje muito importante. Então eu quero começar com o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu queria fazer você pensar um pouco agora, Deus criando Adão e Eva e os colocando ali no jardim do Éden. O jardim era maravilhoso, era algo especial. Com certeza Adão e Eva, eles foram surpreendidos com aquela criação, aquilo que Deus havia dado a eles de presente. Tudo era bom, tudo era belo, tudo era extraordinário. A forma que Deus deu para Adão, deu para a sua mulher, aquela criação, tudo aquilo que ele havia criado era extraordinário. E é interessante que Deus falou: Adão, tudo isso é meu, tudo isso me pertence, mas eu estou passando para você. A partir de hoje, você vai governar, a partir de hoje, você vai cuidar disso. Eu só tenho um pedido para te fazer. Tem uma árvore que está no meio do jardim. Dos frutos dessa árvore, eu digo para que você não coma.
Porque, Adão, se você comer o fruto ou os frutos dessa árvore, você vai morrer. Não coma, Adão, porque se você comer, ou se vocês comerem, vocês vão morrer. E a Bíblia usa, irmãos, duas palavras interessantes no final do verso 17, que são: certamente morrerás. Esteja certo, Adão, você vai morrer. E nós sabemos o que aconteceu, irmãos. Infelizmente, Adão e Eva, eles comeram do fruto. Infelizmente, eles comeram. Olhe bem que essa terra extraordinária, essa criação extraordinária que Deus colocou no governo de Adão, era para que ele, juntamente com a sua descendência, pudessem viver felizes. A terra que Deus criou e deu para que Adão governasse, era para que a descendência de Adão automaticamente fossem felizes, desde que eles obedecessem. Eles precisavam obedecer. E aí, irmãos, a primeira lição que eu quero tirar do texto aqui, nessa manhã com vocês: obediência gera felicidade. Nós nunca podemos esquecer disso. Você quer ser feliz? Aprenda a ser obediente. Obediente vai gerar felicidade. Obediência vai gerar felicidade. Infelizmente, Adão desobedeceu. E ao contrário, é a mesma coisa. Desobediência gera infelicidade. Então, da maneira que obediência gera felicidade, desobediência gera infelicidade. E hoje, irmãos, a infelicidade é algo que, infelizmente, tem ou existe nessa terra, por causa da desobediência dos nossos pais. Eles comeram do fruto. E Deus havia dito, irmãos, algo que está explícito e implícito nesse verso: Adão, não coma do fruto, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Não tem como abrir mão disso, Adão. Olha, irmãos, que antes da palavra morrerás está a palavra certamente. E essas duas palavras, elas se fundem, elas se completam. Não tem jeitinho, Adão, não tem como dar jeitinho. Certamente você vai morrer se você comer desse fruto. Infelizmente, eles comeram. Infelizmente, eles desobedeceram e comeram do fruto. E aí, irmãos, essa terra extraordinária, essa criação extraordinária de Deus, infelizmente veio agora ter a morte. E é interessante, irmãos, que a morte veio, a morte alcançou a humanidade ou os seres humanos. E agora eu quero novamente abrir a Bíblia com vocês, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 5 e agora no verso 5. Gênesis capítulo 5, verso 5. Diz assim: os dias de Adão, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Olha que interessante. Adão, não coma do fruto, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. E a Bíblia diz, irmãos, que esse Adão foi criado para viver feliz, viver eternamente feliz. Agora, depois que ele desobedece, depois que eles comeram do fruto, agora a Bíblia diz que depois de viver 930 anos, Adão morreu. A desobediência gera morte. E aí ainda no capítulo 5, agora um outro verso no capítulo 5, para a gente poder fazer um paralelo. O verso é 27. Capítulo 5, verso 27 do livro do Gênesis. Diz assim: todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Agora, irmãos, a Bíblia faz a narrativa da vida daquele homem que mais viveu na terra, Matusalém, 969 anos. Mas a Bíblia termina dizendo assim: morreu. Ele morreu. Mesmo sendo o homem que mais viveu, também chegou o último dia para a vida dele. Adão, o primeiro homem, morreu. Matusalém, o homem que mais viveu, mas também para ele teve o último dia. Infelizmente, com a entrada do pecado nessa terra, o pecado trouxe consigo a morte para a humanidade, para os seres humanos. Deus que criou os seres humanos e colocou-os ali no jardim para que eles fossem eternos, infelizmente por causa da desobediência, infelizmente por ter comido do fruto que não era para comer, veio junto a morte. A morte veio acompanhando então o pecado. E Deus havia dito, não foi falta de orientações ou conselhos, porque Deus havia dito para Adão: não comam, porque se vocês comerem, certamente morrerás. O pecado, na verdade, irmãos, ele cobra um preço muito alto, é altíssimo o preço que o pecado cobra.
E a verdade, o pecado, ele cobra, o preço que ele cobra é sangue. O pecado cobra sangue. Tanto é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É assim que a Bíblia faz a definição do pecado, o preço do pecado. O pecado cobra sangue. E essa Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, é a mesma Bíblia que diz assim, ó, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, o preço que o pecado cobra, o salário do pecado, o sangue, a morte. E toda alma que pecar, essa morrerá. E aí agora eu quero chamar a atenção de vocês novamente, porque eu e você, irmãos, ou nós vivemos nesta terra. E por vivermos nessa terra, somos frutos do pecado. Não apenas fruto do pecado, mas eu e você, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E a Bíblia diz, toda alma, toda pessoa que peca, ela deve morrer. Porque o salário do pecado, ele cobra um preço. O preço que o pecado cobra, sangue. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, ou não há remissão de pecados. O preço que o pecado cobra, e porque somos pecadores, o pecado cobra a nossa vida. O sangue é o preço que o pecado cobra. Então agora essa humanidade, irmãos, descendente de Adão, eu e você, nós fomos obrigados a conviver nessa terra, o lugar onde existe morte. Nós nascemos neste lugar, e este lugar foi condenado à morte, porque a desobediência gera morte. E aí não questione, ou não podemos questionar, por que nascemos neste lugar? E essa é uma boa pergunta que podemos fazer um dia, quando estivermos na eternidade, a Deus. Por que Deus permitiu que nascêssemos neste lugar onde existe o preço do pecado sendo a morte? Mas neste lugar não tem jeito, eu e você, nós nascemos no lugar onde o pecado cobra sangue como salário. E por que o pecado cobra sangue como salário, eu e você não temos outra opção. A morte é uma realidade na vida de seres humanos, eu e você. É assim que o pecado cobra. Mas nós sabemos que a morte é uma intrusa no plano de Deus. Deus não criou o ser humano para isso. Mas infelizmente a desobediência levou a isso. É assim que a Bíblia nos informa. E a morte, irmãos, ela nunca vem sozinha. A morte sempre vem acompanhada. Ela vem junto ou acompanhada de dores. Ela vem junto de tristeza. Ela vem junto do luto. Ela vem junto das saudades. Ela vem junto dos choros. Ela vem junto das separações e muitas outras coisas. A morte nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada. É por isso que nessa trajetória, os seres humanos, tanto tempo convivendo com a morte, o ser humano nunca aceitou a morte, nunca vai conformar com a morte. Como humanos, nunca estaremos preparados ou prontos para perdermos os nossos queridos. Nunca estaremos preparados para isso. Porque o ser humano nunca vai aceitar a morte, porque nós não fomos feitos ou criados para isso. E eu queria que você pensasse um pouquinho agora. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que agora eles tiveram que serem tirados ou expulsos do Éden. E lá eles tiveram filhos. E dos filhos que eles tiveram, a Bíblia diz que chegou um momento, irmãos, na qual o filho mais velho tirou a vida do mais moço. Eu queria que você, mãe, pensasse ou tentasse se colocar no lugar de Eva. Você já imaginou o coração de Eva, irmãos, quando ela viu o filho mais velho tirar a vida do mais moço, Caim matar Abel? Você que é pai, coloque-se no lugar de Adão. Você consegue imaginar a dor de Adão, quando agora ele vê Caim tirando a vida de Abel, o filho mais velho tirando a vida do mais moço? Quanta dor sofreu Adão, quanta dor sofreu Eva, quando eles começaram a entender quão terrível é conviver com a morte. Eles choraram muito, porque a morte agora começava a cobrar um preço muito alto deles. A verdade, irmãos, a morte é algo tão terrível que nós, seres humanos, nem gostamos de falar sobre isso. Nós, seres humanos, não gostamos de falar sobre a morte, mas ela é uma realidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia, irmãos,
Porque Salomão, ele diz algo extraordinário. Nós não gostamos de falar sobre a morte, algumas pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Mas eu queria que nós pegássemos nessa manhã o conselho de Salomão. Olha o que o sábio Salomão diz para a gente. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo 7. E eu quero ler com você alguns versos desse capítulo 7. Porque o sábio aqui, ele vai nos dando alguns aconselhamentos, algumas orientações que são muito úteis para a nossa vida, principalmente com relação à questão da morte. Eu quero que você abra no capítulo 7, nós vamos ler inicialmente o verso 4. Eclesiastes 7, verso 4. Olha o que diz o sábio Salomão no verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Eu quero ficar só com a primeira parte, porque a dos tolos não deve nos interessar. O que deve nos interessar é o dos sábios. E ele diz assim, o coração dos sábios, a mente dos sábios. Eu peguei esse verso, irmãos, numa tradução de uma Bíblia que eu tenho aqui, a Mensagem. E eu quero mostrar para vocês como que a Bíblia, a Mensagem, traduziu esse verso. Eu vou ler aqui novamente na minha versão, que é a Revista e Atualizada, mas depois eu vou ler na outra versão. A atualizada, como eu já li, diz assim, só a primeira parte. O coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos sábios. E aqui eu e você, nós não temos dificuldade de nos querer nos colocar no grupo dos sábios. Então eu e você, nosso coração, olha como a Bíblia, a Mensagem traduziu esse verso. O coração dos sábios pensam com seriedade na morte. Assim está traduzido lá. O coração do sábio, eu disse que eu e você, nós não temos muita dificuldade de querer nos colocar ou estarmos no grupo dos sábios. Mas a tradução diz assim, o coração dos sábios pensam com seriedade na morte. Eu disse para vocês antes que muitos não gostam de falar sobre esse assunto, muitos não gostam de pensar sobre esse assunto, mas o sábio Salomão diz assim, ó, a pessoa que é sábia, ela pensa com seriedade na morte. Mas pastor, eu não gosto de pensar nisso. Então você não pode querer também estar no grupo dos sábios. Porque Salomão diz que os sábios, ou o coração dos sábios, a mente dos sábios, pensam com seriedade na morte. Ai, irmãos, quando eu li esse verso, eu fiquei imaginando. Logo, nós seres humanos que não gostamos nem de pensar sobre a morte, quanto mais falar. Agora o sábio Salomão dizendo aí, não tem jeito não. A pessoa que é sábia, ela pensa com seriedade nesse assunto. Eu quero dizer para vocês, eu tenho me dedicado a estudar sobre esse assunto. E algumas pessoas disseram, daí você fala muito sobre a morte. É justamente por causa disso aqui que eu tenho estudado. Muito sobre a morte, porque Salomão diz, daí o coração dos sábios pensam com seriedade sobre a morte. Irmãos, estudando sobre esse assunto, eu quero mostrar para vocês uma fala de Steve Jobs. Steve Jobs, antes de morrer, a história diz que ele fez uma palestra de 15 minutos em uma grande faculdade nos Estados Unidos. Ele já estava certo da doença, ele já estava certo que ele estava com os dias contados. E olha uma frase desse camarada. Ele diz assim, ó, lembrar que estarei morto dentro em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Essa é uma frase de Steve Jobs. Eu vou repetir. Lembrar que eu estarei morto em breve é a ferramenta mais importante. Olha que ele disse que é a mais importante ferramenta que ele já encontrou para que o ajudasse a tomar as grandes decisões. E aí, irmãos, eu quero voltar lá para o que Salomão diz. O coração dos sábios pensam com seriedade sobre a morte. Steve Jobs diz assim, ó, eu tenho um tempo curto. Eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. E a saber que daqui a pouco eu vou morrer é uma ferramenta, ou é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões.
sabe, pensando no que o sábio Salomão disse, e pensando nisso que Steve Jobs disse, eu queria então fazer uma junção das duas coisas. Eu diria para você assim, ó, muitas das vezes nós temos medo de falar sobre a morte, é porque nós não temos coragem para tomar as grandes decisões que precisamos tomar. Porque pegando, o Salomão disse, pegando o que Steve Jobs disse, eu tomei uma decisão na minha vida. Ele disse assim, ó, saber ou lembrar que eu estarei morto daqui em breve, ou muito em breve, é a ferramenta mais importante que eu encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões da minha vida. E por que você tem tanta dificuldade de tomar as decisões ou grandes decisões? Por que você não decide? É porque você acha que você é um imortal. É porque você não pensa que agora você está vivo, mas ninguém garante que daqui a pouco você vai continuar vivo. Segundo Steve Jobs, nós tomamos decisões importantes, ou as decisões mais importantes que tomamos é quando lembramos que somos meros mortais. Estamos vivos aqui agora, mas podemos a qualquer momento descer à sepultura. Depois, irmãos, que diagnosticaram ele com o câncer, ele disse, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. Mas isso é a ferramenta mais importante que eu encontrei para mim tomar as grandes decisões na minha vida. As grandes decisões da minha vida vieram a partir daí. E ele escreveu, a verdade, que morreu cedo, humanamente falando. Porém, Steve Jobs escreveu uma história extraordinária aí na humanidade. E sabe, Salomão, irmãos, ele vem mostrando para nós que os sábios pensam com seriedade na morte. E eu então faria a pergunta, como seria pensar na morte com seriedade? E aí, irmãos, eu fui buscar as respostas para essas perguntas, e eu quero mostrar para vocês como é pensar com seriedade na morte. Pensar com seriedade na morte é entender que mais cedo ou mais tarde a morte vai me cobrar o salário dela. Eu tenho que entender isso. E qual é o salário que a Bíblia diz que a morte cobra? A minha vida. Então, pensar com seriedade na morte é eu entender que qualquer momento vai cobrar o salário dela. E o salário do pecado é a morte. Pensar com seriedade sobre a morte é entender que um dia eu terei que pagar o preço que me foi exigido para viver. Um dia eu terei que pagar o preço que foi exigido para viver neste mundo de pecado. E o preço é a morte. Pensar com seriedade na morte é entender que Jesus já veio à terra pagar o preço que a morte exige e que a minha única salvaguarda é aceitar Jesus como aquele que pagou o preço para que eu tenha vida. Isso é pensar com seriedade sobre a morte. A morte vai me cobrar um preço, mas Jesus já veio pagar o preço. E a única maneira, ou a minha única salvaguarda, a minha única segurança é aceitar Jesus como Salvador da minha vida, para que eu possa ter vida. Essa é a minha única segurança. A serva do Senhor, irmãos, ela falando sobre isso, ela diz assim, ó, devemos vigiar, orar e trabalhar, como se este fosse hoje o último dia nós concedido. Devemos vigiar, orar e trabalhar, como se hoje fosse a nós o último dia concedido. Se você soubesse que hoje seria o seu último dia, você viveria da maneira que você está vivendo? Você faria o que você tem feito? Você estaria tão tranquilo da maneira que você está? Por isso, irmãos, o sábio Salomão está repleto de razão quando ele diz que os sábios pensam com seriedade sobre a morte. E a serva do Senhor diz que nós deveríamos trabalhar, vigiar e orar, como se hoje fosse o nosso último dia de vida nessa terra. O último dia que a nós está sendo concedido. Adão, o primeiro homem, morreu. Matusalém, o homem que mais viveu, morreu. Noé morreu. Abraão, o pai da fé, morreu. Muitos dos nossos avós já morreram. Se Jesus demorar muito, nós teremos que sepultar os nossos pais. E se ele demorar um pouquinho mais, as pessoas terão que nos sepultar. Porque a morte é o preço que o pecado cobra. O pecado cobra um preço altíssimo. Por isso, Adão morreu, o primeiro homem, Matusalém, todos aqueles que a Bíblia narra, já estão sepultados. Os nossos avós, muitos deles já estão sepultados. Se Jesus demorar um pouquinho, nós teremos que sepultar os nossos pais.
E se ele demorar um pouquinho mais, as pessoas terão que nos sepultar. Porque esse é o preço que se cobra a morte. E eu diria para vocês, é muito ruim dizer isso. É muito ruim dizer isso. É muito ruim dizer isso, sim. Mas, segundo o sábio Salomão, nós precisamos pensar na morte com seriedade. É isso que Salomão nos diz. Nós precisamos pensar. Porque uma frase, irmãos, que ao estudar sobre esse assunto, mexeu muito comigo e me fez pensar. A frase diz assim, ó: por daí, esse mundo aprendeu a viver sem a sua presença. Esse mundo aprendeu a viver sem você. No dia que você descer a sepultura, no dia que descer a sepultura, as pessoas vão chorar um pouquinho, daqui a pouco a vida delas continua normal. Porque o mundo aprendeu a viver sem você. Esse mundo onde tem pecado, esse mundo onde tem a morte, ele aprendeu a viver sem a sua presença. É duro dizer isso, mas é a realidade. Algumas pessoas vão chorar, mas daqui a pouco elas cairão no esquecimento, elas vão esquecer, elas vão levar a vida dela de maneira rotineira. A vida vai entrar na rotina novamente. Porque o mundo de pecado, ele aprendeu a viver sem aqueles que partiram, sem aqueles que foram. Eles aprenderam. Nós aprendemos a viver sem aqueles que um dia conviveram com a gente. O mundo de pecado aprendeu a viver sem aqueles que partiram. Mas ainda, lendo Salomão, e agora no capítulo 7 novamente, no verso, capítulo 7, no verso 12. Aliás, capítulo 7, verso 2. Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, diz assim: melhor é ir na casa onde há luto, do que ir na casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Essa é uma tradução, eu disse para vocês que eu estou usando aqui a tradução Revista Atualizada. Mas eu estava estudando esse capítulo, irmãos, eu estava estudando sobre esse assunto. E aí, novamente, eu fui na Bíblia Mensagem. E a Bíblia Mensagem está mais clara, esse verso. Ela diz assim, ó: melhor é ir a um funeral do que ir a uma festa. E quando eu li esse verso, irmãos, o meu semblante caiu. Porque como é que é melhor eu ir num funeral do que numa festa? Não tem lógica isso, Salomão. Isso que você está falando não é real, Salomão. Como que é melhor eu ir num funeral do que numa festa? Mas Salomão diz, é melhor ir numa casa de luto, é melhor ir num funeral do que ir numa festa. Eu falei, mas o que Salomão quer dizer com isso? Eu sei, Salomão, tu foi um homem muito sábio. Mas como é que você me diz que é melhor eu ir no funeral? Salomão, eu não quero ir no funeral. Mas na festa é algo que eu gosto de ir. Seres humanos não gostam de ir a funeral, Salomão. Mas seres humanos amam ir a uma festa. Como que você vai me dizer agora que é melhor ir no funeral do que numa festa? E aí, irmãos, eu fiquei questionando com Salomão, e ainda bem que ele não estava mais vivo. Ele já está morto. Mas eu comecei a pensar nisso aqui, irmãos. O que tem numa festa? Quando nós gostamos de sermos convidados a irmos a uma festa, o que tem numa festa? Na festa tem bolo. Seres humanos gostam de ir para a festa porque a festa é o lugar onde tem bolo. Se tem alguma coisa que é certo, ou praticamente certo, é que na festa vai ter bolo. A festa tem encontros. Eu vou porque meu amigo fulano de tal me convidou e ciclano vai estar lá junto com ele. Eu vou para a festa porque eu vou encontrar meu amigo. A festa é um lugar onde tem sorrisos, alegrias. A festa é um lugar onde as pessoas riem com facilidade. A festa é um lugar onde tem balas, chocolates, as delícias. A festa é um lugar onde se tem isso. A festa também se tem abraços. Você reencontra os seus amigos e vocês abraçam. A festa é um lugar onde se tem alegria e muitas outras coisas. Agora, e o funeral? Funeral é um lugar onde tem separações. Funeral é um lugar onde tem tristezas. Funeral é um lugar onde tem saudades. Funeral é um lugar onde tem muitos choros. Funeral é um lugar onde tem muitas dores. Funeral é um lugar onde tem desencontros e muitas outras coisas.
E na hora, irmãos, que eu estava pensando o que tem numa festa e o que tem numa funeral, mais uma vez eu falei, Salomão, não tem lógica. Como é que é melhor eu ir no funeral do que numa festa? Mas, queridos, o que Salomão quer nos ensinar quando ele diz que é melhor ir no funeral do que numa festa? E eu tive que dar o braço a você e dizer, Salomão, você está certo. Que eu quero mostrar para vocês inicialmente, irmãos, a festa, mesmo sendo um lugar onde tem bolos, encontros, sorrisos, balas, abraços, alegrias e muitas outras coisas, mesmo a festa sendo esse lugar. Mas a festa, queridos, é um lugar onde com muita facilidade você é enganado, porque a vida da festa não é a realidade da vida. Todo aquele momento da festa é passageiro, é rápido, aquilo não é a realidade da vida. A festa é um lugar de ilusão, é o lugar onde você se ilude. E quantas das vezes, queridos, nós queríamos que a vida dessa terra fosse uma festa eterna. Nós, seres humanos, queríamos ou gostaríamos que a festa fosse para sempre, que a festa nunca acabasse. Mas infelizmente tem um dia que a festa acaba. Infelizmente são horas apenas a festa. Mas essa vida, a realidade da vida não é uma festa. E nós temos que entender que a vida nessa terra não é uma festa. Festa é um lugar de algumas horas. Mas essa não é a realidade da vida. E porque, irmãos, não é a realidade, nós queremos viver enganados. Nós gostamos ou queríamos que fosse festa. E porque não é, nós queremos viver essa vida enganados. Mas, queridos, quando Salomão diz que é melhor ir num funeral do que numa festa, ele está coberto de razão. A festa é um lugar onde se engana. Mas o que se tem? Qual é a realidade de um funeral? A realidade de um funeral, irmãos, é que quando nós chegamos a um funeral, nós começamos a pensar, começamos a refletir que aquela realidade do caixão, ou de dentro do caixão, é a realidade de todos os seres humanos. Infelizmente, é a realidade de todos os seres humanos. Aquilo é a realidade da vida. A festa te engana, mas o funeral não te deixa enganado. Porque aquela realidade de dentro do caixão é a realidade de todos os seres humanos. Quando você chega a um funeral, você começa a pensar, hoje eu estou vivo, mas quem me garante que eu vou continuar vivo amanhã? Quando você vai a um funeral, você começa a pensar, hoje foi ele, mas e se tivesse sido eu? Hoje ele está partindo, mas poderia ter sido eu. Quando você vai a um funeral, você começa a pensar, e aí quando você reflete, quando você pensa, você entende que você não passa de um mero mortal. Enquanto a festa te ilude, o funeral te mostra a realidade da vida. A festa te engana com facilidade, mas o funeral ele mostra que você é um mero mortal, você é um ser limitado. O funeral, irmãos, ou é num funeral, onde você começa a entender que a sua vida é limitada, que a sua vida é passageira, que a sua vida tem início, meio e fim. É o funeral que nos faz entender isso. Queridos irmãos e amigos, a vida da terra não é uma festa permanente. Ao contrário, a vida da festa mais aparenta com o funeral. Aliás, a vida nessa terra mais aparenta com o funeral do que com a festa. Nós, seres humanos, queríamos que a festa fosse permanente ou para sempre. Um autor, quando eu estava lendo, eu peguei uma frase dele, ele diz assim, um velório ou um funeral nunca é divertido, mas pode ser bem edificante quando estamos dispostos a aprender as lições que ali estão implícitas e implícitas. Implícita e explícita. Eu vou repetir. Um funeral, um velório nunca é divertido, não dá para divertir no funeral. Na verdade, já chama-se velório, porque não é diversão, a festa você diverte, mas no funeral não tem como divertir. O funeral, diz o autor, nunca é divertido, mas é um lugar que edifica, quando nós estamos dispostos a aprender as lições que ali estão implícitas e explícitas. Tem duas maneiras de você aprender, de forma implícita e de forma explícita. É um lugar que não é divertido, mas é um lugar
que é uma escola, é um lugar de aprendizado. A festa você vive iludido, mas o funeral você tem um lugar onde você pode aprender, é uma escola, é algo que você vai levar algumas lições para serem aplicadas na sua vida. Por isso, Salomão, mais uma vez eu digo, está coberto de razão. É melhor ir no funeral do que numa festa, irmãos. A festa te engana, te ilude. Mas o funeral mostra para nós, nos mostra a realidade da vida. Sabe, eu disse a vocês que se Jesus não voltar logo, todos nós teremos ainda que ir a muitos funerais. Se Jesus ainda demorar, nós ainda teremos que ir a alguns funerais. E alguns deles, dos membros da nossa família. Alguns dos nossos amigos, dos nossos parentes. E vai chegar um dia, se Jesus demorar, em que as pessoas terão que ir ao nosso funeral. Você já pensou nisso? O problema não é o funeral em si. Eu diria, o problema não é a morte, o problema da humanidade não é a morte. Pastor, mas como não é a morte? Não, o problema não é a morte. Porque nós sabemos, irmãos, quando nós começamos a entender com gente, que todos nós podemos morrer. Então isso não é novidade, a morte não é novidade para ninguém. O problema não é a morte em si. O problema é como a pessoa vai morrer. Esse sim é o problema. A morte todo ser humano sabe. Inclusive a Bíblia diz, os justos sabem que hão de morrer. Salomão diz isso no livro de Eclesiastes. Toda pessoa que está viva, ela sabe que pode morrer. O problema não é a morte, porque esse é o preço que o pecado cobra. Mas o problema é como a pessoa vai morrer. Nós vivemos num mundo de pecado, não tem como mudar isso. A terra foi contaminada pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus, louvado seja o nome dele, que bondosamente ele nos faz entender que não devemos ter medo do pecado, ou não devemos ter medo da morte, aliás. E ele, para nos fazer entender, irmãos, que não precisamos temer a morte. Ele disse assim, ó, daí a morte é um sono. Daí tu tem medo de dormir? Não, Senhor, eu não tenho medo de dormir. Pois é, isso é a morte. Sabe, o diabo ele usa a morte para nos causar um terror, um medo terrível. E muitas das vezes nós preferimos acreditar na fala de Satanás do que acreditarmos na fala de Jesus. Essa é uma realidade que tem feito os seres humanos sofrerem, irmãos. Porque os seres humanos preferem acreditar no horror, no terror, no medo que Satanás causa com a morte, do que acreditar no que Jesus falou. Por que os seres humanos não gostam de falar sobre esse assunto? Porque eles pegam a fala de Satanás e preferem acreditar nessa fala de Satanás do que na fala de Jesus. E nessa manhã eu quero levar você a acreditar na fala de Jesus, esqueça a fala de Satanás. O medo, o terror que ela te causa é porque você acredita na fala dele. Mas vamos acreditar no que Jesus nos falou. Ou daí você tem medo de dormir? Não, Senhor, eu não tenho medo de dormir. A morte é um sono daí. Não acredite no que falam para você. Agora, a morte é um sono. Se você, ou daí, estiver disposto a viver da maneira que eu pedi que você viva, meus irmãos, meus amigos, se você acreditar no que o diabo diz sobre a morte, você vai viver com medo dela. Mas se você acreditar no que Jesus disse com a morte, comece a meditar, a refletir, a pensar no que Jesus disse que é a morte. Ela é um sono. E todos os seres humanos, quando estão cansados, é automático. O cérebro diz assim, vai dormir, vai descansar um pouquinho. Todos nós, seres humanos, somos assim. E olha a sabedoria do nosso Jesus. Quando ele sabia o terror que o inimigo ia causar com relação à morte, olha a sabedoria dele. Não, é um sono. E nós não temos medo de dormir. A noite passada nós fomos dormir porque o medo não temos com relação ao sono. E Jesus disse que é assim também a morte, meus irmãos. É assim. Por isso, sabe, o Salomão diz,
Os sábios pensam com seriedade na morte, mas eles não podem querer pensar na morte da forma de Satanás. Eles têm que pensar na morte da maneira de Jesus. Se você começar a pensar na morte da maneira de Jesus, a morte não vai ser esse bicho, esse terror que ela tem sido para a sua vida. Pense na morte da maneira de Jesus. É um sono. É um sono. Você vai dormir. Ai, irmãos. Algumas pessoas dizem, daí tu fala muito sobre a morte. Não. Jesus me ensinou a ver a morte com a visão dele. E quando Jesus me ensinou a ver a morte com a visão dele como um sonho, eu perdi o medo dela. Quantos estão com medo de serem acometidos do coronavírus e morrer? Pastor, você não tem medo? Olha, eu tenho me precavido, eu tenho me prevenido para não pegar o vírus. Mas eu sei, se eu for acometido do vírus, tiver que morrer, eu vou descer à sepultura, irmãos. Quantas das vezes, irmãos, eu tenho recebido mensagem de muitos de vocês, pastor, ore por fulano de tal, que ele está mal. E todas as vezes que eu recebo o pedido, eu leio, eu fico imaginando o que ela quer que eu ore, o que ele quer que eu ore, ele quer que eu peça o quê? E eu sei que a maioria das pessoas, se não todas que me fazem o pedido, elas querem que eu ore para que Jesus a cure, para que Jesus tire dessa situação. Mas as minhas orações, irmãos, sempre é para que a vontade de Deus seja feita naquela vida. A vontade de Deus precisa ser feita na minha vida. A vontade de Deus precisa ser feita na sua vida. Tudo que nós seres humanos precisamos é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E alguns, Ele vai permitir que vá dormir. Alguns Ele permite que durma. Porque já cumpriu a missão. Porque já se doou. Porque está cansado da vida dessa terra. E Ele vai permitir, ou daí vai dormir, fulano vai dormir. Alguns Ele permite que durma. Mas, queridos, nós ficamos desesperados. Não é porque não tenhamos esperança, mas é porque estamos a perdendo. Nós estamos perdendo essa esperança. O salário do pecado é a morte. Adão morreu. Eva morreu. Os filhos de Adão morreram. Matusalém, o homem que mais viveu na terra, morreu. Abraão, o pai da fé, morreu. Noé, que construiu a grande arca para Deus, morreu. E eu poderia citar N nomes aqui. Não é a morte. Porque o nosso Jesus disse que a morte é o sono. E Ele vai deixar alguns que já estão cansados irem descansar com sono. Nenhum de nós temos medo de dormir. Mas o que nós precisamos, irmãos, é pedir a Deus que nos ajude a acreditar no que Jesus já disse. É um sono. Eu quero ler com vocês o penúltimo verso dessa manhã, que ainda está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 3. O sábio, ele diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Olha a frase, melhor é a mágoa do que o riso. A Bíblia, a mensagem, traduziu esse verso assim: melhor é chorar do que sorrir. Eu fiquei mais uma vez abismado, queridos. Como que melhor é chorar do que sorrir? Mas aí quando você vai buscar entender essa vida, irmãos, é natural você chorar mais do que você sorrir. É natural. Com facilidade nós choramos mais do que sorrimos. Isso é natural. Nós estamos no mundo de pecado. E no mundo de pecado se chora mais do que sorrir. E o sábio diz, melhor é chorar do que sorrir. Por que melhor é chorar do que sorrir? Sabe, o choro é algo que faz parte da vida do ser humano. Eu diria até que o choro é marca registrada na vida do ser humano. No dia em que você nasceu,
primeiro, sua existência, no dia do seu nascimento. Se você não nasceu chorando, alguém disse que as crianças que não nascem chorando, o médico vai lá e dá uma palmada para que ele chore. Para já habituar que essa vida na terra é o lugar de chorar. Nós choramos muito. E aí, irmãos, nós entendemos por gente desde o dia que nascemos, e aí vamos vivendo, chorando, chorando, chorando. E a vida é tão cruel nesta terra, irmãos, que o ser humano nasce chorando. No dia que ele morre, ele não chora, mas ele deixa muitas pessoas chorando. A vida dessa terra tem muito choro. E o sábio Salomão quer nos fazer entender que melhor é chorar do que sorrir. Choramos pelas dificuldades que enfrentamos. Choramos pelas provas que aparecem no nosso caminho. Choramos quando os nossos queridos estão em estado terminal. Quantas pessoas chorando quando vê os seus entes queridos na UTI agora com esse vírus. Choramos quando está nos faltando o básico necessário. Nós choramos. Choramos quando temos que sepultar os nossos mortos. A vida nessa terra é uma vida de chorar muito. Mas louvado seja o nome de Deus, porque um dia Ele disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O teu choro pode durar uma noite, mas creiam, a alegria virá pela manhã. É assim que Jesus nos orienta. Jesus também diz que bem-aventurados são os que agora choram, porque serão consolados. Felizes são os que agora estão chorando, porque muito em breve eles serão consolados. João também registra um momento, irmãos, quando ele estava chorando, e ele diz assim: eu chorava muito. E aí a Bíblia diz que um dos anciãos foi até ele e disse assim: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá já venceu. João pode parar de chorar, porque o leão da tribo de Judá é um vencedor, e ele vai enxugar suas lágrimas, João. E esse João que foi pedido a ele que parasse de chorar, ou que não chorasse mais, porque o leão da tribo de Judá venceu. Ele disse assim: muito em breve Jesus vai vir enxugar as nossas lágrimas. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima de João. E indo para o fim, irmãos, da mensagem dessa manhã, eu quero terminar narrando para vocês a vida de alguns homens e mulheres que viveram nesta terra. Eles viveram aqui, mas um dia eles tiveram também que partir. Eles tiveram que descer à sepultura. Mas o que me alegra, irmãos, ao estudar a história desses homens e mulheres, é que eles não partiram chorando. E eu fui buscar, irmãos, alguns aqui, eu vou mostrar para vocês esses que eu trouxe aqui. Mas existem muitos mais. É verdade que o ser humano, ele veio no primeiro dia chorando, e no dia que ele parte, ele não chora, mas ele deixa muitas pessoas chorando. Mas o que me alegrou na biografia ou na história desses homens, que eu vou mostrar para vocês, é que eles sabiam que iam morrer, mas eles não estavam chorando, eles não estavam tristes, eles não estavam cabisbaixo ou para baixo. O primeiro deles, Estevão, a Bíblia diz, irmãos, que ele estava sendo apedrejado, e ele olhou para o céu, ele fez uma oração e disse assim: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas olharam para o rosto de Estevão e viram o rosto de Estevão como se ele fosse um anjo. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 6, verso 15. As pessoas olharam para o rosto dele e viram como se fosse o rosto de um anjo. É assim que morrem ou vão dormir os filhos de Deus. Um rosto angelical. A Bíblia diz que as pessoas viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. A Bíblia também nos conta outras histórias, mas eu quero mostrar uma história, irmãos, de um dos nossos reformadores, um dos reformadores da história, por nome de João Hus. João Hus, ele entendeu a mensagem e ele viu que a igreja estava desvirtuada ou caminhando no caminho errado, o caminho que Deus não havia dito para ela caminhar. Então agora, irmãos, ele vai, mesmo sabendo que isso ia custar a vida dele,
ele vai mostrando aquilo que estava escrito. E o livro Grande Conflito, irmãos, fazendo a narrativa dos últimos momentos de João Hus, diz a serva do Senhor que ele então foi orientado a retratar, porque aquilo que ele estava pregando era uma heresia. E ele diz, está escrito lá assim, quando ele foi orientado a se retratar, ele diz: com que cara eu vou me retratar e depois olhar para as pessoas do céu? Que cara que eu vou fazer isso? Eu não tenho cara para fazer isso. Com que cara eu vou contemplar os seres celestes? E ele diz: com que cara, se eu me retratar, eu vou olhar para a multidão de pessoas que eu preguei esse evangelho? Que cara que eu vou olhar para eles? Por isso, eu não vou me retratar. Nunca me retratarei. E a história diz, irmãos, que João Hus, então, quando ele decide que não iria retratar diante da igreja, ele foi tomado, então, pelos homens e jogado na fogueira. E a história diz, irmãos, que ali naquela fogueira, ele morreu cantando o hino: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. As pessoas escutaram até onde, quando a voz dele deu para cantar. Ele cantava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. O que dizer também, irmãos, do apóstolo Paulo, quando ele já sabia que ia morrer, já havia sido feito o julgamento dele, e agora ele olha e diz assim: olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Poderíamos aqui também citar Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, ele, uma vez, ele era um discípulo de João Hus, diz a história. E aí, quando ele foi forçado, ele se retratou, olha, tá. Só que depois a consciência dele pesou e ele disse: não, tudo que eu falei eu retiro. E eu sou convicto naquilo que João Hus, o meu mentor, disse, então eu vou copiá-lo, eu vou fazer igual ele, eu tiro tudo que eu falei, eu não me retrato. E aí insistiram, diz a história, com Jerônimo para que não tirasse, mas ele disse: não, eu tiro tudo. Jerônimo, tu vai morrer, não tem problema. Tu vai morrer igual morreu João Hus na fogueira, não tem problema. E a história diz, irmãos, que pegaram Jerônimo então, forçando ele a retratar, mas ele diz: não, eu não me retrato mais. É isso mesmo, eu estou junto com a crença de João Hus. E a minha história diz, irmãos, que o carrasco, ele estava nas costas de Jerônimo. E Jerônimo disse assim: ó carrasco, por que você está pelas minhas costas? Venha pela minha frente, pode pôr fogo na minha vida. Se eu tivesse medo de morrer por esta causa, eu não estaria aqui. Pode vir pela minha frente, não coloque fogo pelas costas, coloque pela frente. Se eu tivesse medo de morrer por esta causa, eu não estaria aqui. E assim morreu Jerônimo, queimado, mas morreu certo que a causa era justa e por ela valia a pena dar a vida. Podemos citar também aqui Pedro, o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, e aí, irmãos, nos últimos dias, ele se torna, depois de convertido, Jesus vai embora para o céu, mas Pedro se torna um pregador expoente do Evangelho. E ele, nos últimos dias, ele é preso lá em Roma. Ele é julgado também, ele é condenado. E a morte de Pedro, diz a história, que era a morte de crucifixão. Pedro ia ser morto crucificado. E a história diz, irmãos, que quando deram a Pedro o direito de dizer as suas últimas palavras, ele lembrou que ele havia negado Jesus. E ele disse assim: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. E a história diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Citamos também aqui em Ellen White, a história diz, irmãos, quando ela estava prestes a morrer, ela chamou os 2 filhos, ela chamou o esposo, e ela então pronunciou suas últimas palavras. E a história diz que as últimas palavras de Ellen White foi: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. E ao pronunciar pela 2ª vez a mesma frase, ela suspirou e ela morreu. Por que não também citar aqui Jesus Cristo pendurado na cruz? Lá estava cheio de dores, com o corpo todo ensanguentado, todo moído pelos chicotes que havia
tomado a chicotadas. Mas lá na cruz ele olha e diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que pouco tempo depois ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou, ele morreu. São muitos homens e mulheres que viveram nessa terra que não temeram perder a vida, não temeram e dormir, pegando a fala de Jesus que a morte é um sono. Mas irmãos, eu encontrei um que eu quero terminar com ele, a história de Henry. Henry era um dos filhos do casal White. E Henry tinha 16 anos quando a história diz, irmãos, que ele começou com uma gripe. E talvez o nosso contexto, eu deixei justamente por causa do nosso contexto, porque o que nós estamos passando é uma gripe. Alguém disse que é uma gripe, né? Mas Henry diz a história que ele pegou uma gripe e essa gripe foi ficando mais forte. Chegou o momento em que a gripe tornou-se uma pneumonia. E essa pneumonia, irmãos, ficou tão grave que agora não tinha mais como Henry escapar vivo. Eu disse para vocês que ele tinha na época 16 anos. E com 16 anos, irmãos, agora já consciente que não escaparia, ou que iria morrer. A história diz que Henry então chamou a sua mãe, Ellen White. E ela agora veio com o chamado do filho, e o filho disse assim, Henry disse assim para sua mãe: eu quero fazer um pedido para você. Mãe, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero que você me faça uma promessa, que você me prometa que você, quando eu morrer, você vai me sepultar do lado do meu irmão John Herbert. Porque, mãe, quando Jesus voltar, eu quero acordar junto com o meu irmão. Eu quero ser ressuscitado junto com o meu irmão. Eu quero, mãe, que você faça e cumpra essa promessa. Você vai cumprir, mãe. E assim foi, então, irmãos, cumprido. Henry foi sepultado junto com seu irmão John Herbert. Ellen White prometeu e lá ele está hoje sepultado. Porém, irmãos, Henry, antes dele morrer, ele diz a história que ele chamou seus dois irmãos. E ele agora chama o primeiro, que era Edson, que ele chamava de Ed. E agora está na frente dele, diz a história, os dois irmãos, e Edson, que ele chamava de Ed, ele disse assim: olha, Ed, eu não posso mais continuar sendo seu irmão. Eu vou deixar de ser o seu irmão vivo. Eu vou morrer. Mas eu quero te pedir uma coisa, Ed. Nunca desista de fazer as coisas certas. Faça o que é certo. Ed, nunca esqueça que o leito de morte é um péssimo lugar para se arrepender. Por isso, Ed, faça o que é certo. E agora ele vira para o seu outro irmão, William, que ele chamava de Willie. E a história diz que ele disse assim para Willie: Willie, seja um bom menino, seja um bom filho. Obedeça aos nossos pais, porque você precisa se encontrar comigo no céu quando Jesus voltar. E não fique de luto, Willie, quando eu morrer. Não precisa ficar de luto, porque eu vou descer tranquilo com o meu Jesus para a sepultura. E agora, irmãos, diz a história que Henry chama Tiago White. E agora para Tiago White ele diz: pai, você vai perder o seu filho. Você vai sentir muita saudade de mim. Mas por favor, pai, não se lamente pela minha morte. Porque para mim, pai, é melhor que eu morra agora do que enfrentar as pragas que vão cair nessa terra. E também, pai, é melhor que eu morra agora do que daqui a pouco ser chamado para me alistar no exército americano e depois ter que lutar a guerra civil. Pai, morrer do jeito que eu estou, ele disse para o seu pai, é um privilégio. Fica tranquilo, não precisa lamentar por mim. E aí a história diz, irmãos, que Henry fez agora o quinto pedido, mas agora não foi para a sua família. Esse quinto pedido ele direcionou, olha, diz a história que ele escreveu. E esse quinto pedido, irmãos, que ele faz é para os jovens. Foi para mim e para você. Foi para a igreja. Olha o que ele escreveu. Um jovem de 16 anos. Ele escreveu assim: eu apelo a vocês, jovens, meus amigos, não permitam que os prazeres e as realizações deste mundo obscureçam o amor do Salvador por vocês.
Não permita que as coisas dessa terra venham tirar de você o amor que Deus demonstrou na pessoa de Jesus por você. E ele termina dizendo assim: vivam, jovens, vivam, igreja, para servir a Jesus, o nosso Salvador. Vivam para servir ao Salvador. E finalmente, irmãos, agora já era o dia 8 de dezembro do ano de 1863, quando Henry agora novamente chama sua mãe. E agora ele chama também, junto com a mãe, ele chama o pai: pai, venha também. E ele diz para sua mãe: mãe, eu vou encontrar a senhora no céu. Eu quero encontrar a senhora na manhã da ressurreição, pois eu sei que a senhora vai estar lá. E agora olha para os pais, para Tiago e Hélio, a história diz, e ele diz assim: pais, como é doce a vida no céu. E a história diz que foi a última frase que ele pronunciou, sussurrou e morreu. Assim morre Henry. Mas estudando, irmãos, a história, o pastor Alberto tinha contando, fazendo essa narrativa, eu tentei, irmãos, pensar na realidade de Henry e desses outros personagens bíblicos, que mesmo sabendo que era a hora da partida, mesmo sabendo que era a hora da morte, eles não ficaram com medo. E aí eu lembrei do que Salomão diz: os sábios pensam com seriedade na morte. A morte para os sábios não é esse terror, porque os sábios aprenderam o que Jesus disse com relação à morte: é um sono, é um sono. Eu vou dormir na certeza do que meu Jesus vai me acordar. Assim os sábios veem a morte. Os sábios acreditam que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Os sábios acreditam que a morte não sepulta a fé deles. Os sábios acreditam que todos aqueles que estão cansados da vida dessa terra, eles acreditam que Jesus permite que eles durmam um pouco. Eles acreditam que a morte é um sono. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, eu termino dizendo para vocês que infelizmente nós vivemos num mundo onde tem pecado. Jesus disse para Adão: se vocês comerem do fruto, se vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Eles desobedeceram. Somos nós descendentes de Adão. Mas Adão desobedeceu, irmãos, mas Adão aceitou o sangue do Cordeiro. Adão aceitou o sacrifício de Jesus como meio de ser salvo. E a serva do Senhor diz, irmãos, que Adão está salvo. Ela diz, irmãos, que lá no céu, quando os salvos chegarem, os salvos irão presenciar, irão assistir. Ela chama do encontro dos dois Adões. Por um entrou o pecado, e por outro o pecado foi exterminado ou foi tirado. Adão vai encontrar com Jesus. Adão, irmãos, morreu, mas ele morreu na esperança. Ainda que morra, viverá. Ele está descansando, com certeza. Matusalém, o homem que mais viveu na terra, está descansando com essa certeza. E se eu e você, se nós alimentarmos essa certeza, a morte não é esse bicho papão, não é esse terror que o inimigo apregou por aí. A morte é apenas um sonho. E é nessa certeza, irmãos, que eu quero terminar a mensagem dessa manhã. A certeza do reencontro. A certeza de que aqueles que nós perdemos, mas que foram ou que partiram em Jesus, nós podemos encontrá-los. A história deles não termina na sepultura, não terminou na sepultura. Ela está apenas com uma vírgula, mas não é o ponto final. Eles irão ressuscitar. Mas agora eu queria que você pensasse, se no dia em que eles ressuscitarem, se você não estiver salvo. No dia em que Jesus voltar e os ressuscitar, se você não estiver salvo. Por isso, a nossa preocupação, o nosso medo não pode ser se vamos morrer ou quando vamos morrer, não.
a morte vai alcançar-nos qualquer momento. Qualquer momento ela vai nos alcançar. Isso não deve ser motivo para termos medo. Isso não deve ser esse terror que é apregoado por aí. Qualquer momento ela vai nos alcançar. Mas a preocupação é quando a morte te alcançar, você vai estar pronto. Você vai descansar com Jesus. Porque se for descansar com Jesus, irmãos, a nossa história vai ser idêntica à história desses que eu citei. É um sono de uma noite, mas para acordar amanhã. Eu gosto muito de um hino do nosso Unag. E esse hino eu quero cantar ele com vocês. É o hino 565. Esse hino tem algumas frases que são muito fortes. Uma das frases diz assim: marchamos para a terra além e vamos para Jerusalém. E o coro diz: ó, nunca separar, ó, nunca separar. Não, irmãs, por mais cruel que seja a vida desta terra, por mais cruel que seja a morte, ela não vai nos separar para sempre. Jesus vai voltar. Por isso, se coloque em pé e vamos cantar com todo entusiasmo esse hino. Onde só santos
Amém? Para Jerusalém estamos indo. E nunca mais ninguém vai nos separar, porque lá é o nosso lugar. Eu quero, antes de fazer a oração, ler 3 versos aqui com vocês ainda, que estão lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um galardão, tem um grande galardão. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Dentro de pouco tempo. Não abandoneis a promessa. Que Deus a cada dia nos faça viver dessa maneira. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque na tua bondade, na tua misericórdia, através da tua palavra, tu nos ensina que a morte não é esse bicho, esse terror todo que muitas das vezes, Senhor, nós temos ouvido e acreditado que ela é. Obrigado porque apazigua, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, nos fazendo entender que a morte dos filhos fiéis, a morte dos verdadeiros cristãos, é apenas um sonho. Isso, Senhor, é demonstrado na vida de homens e mulheres que vieram antes de nós. E na hora da partida, na hora que eles estavam certos, Senhor, que era a hora deles dormirem, deles descansarem, eles foram tranquilos. Eles, Senhor, não ficaram com medo, porque eles acreditaram que aquele que fez a promessa é fiel. Eles acreditaram, Senhor, que a morte é inimiga vencida. Eles acreditaram, Senhor, que eles iriam dormir por um tempo, na certeza que eles acordarão quando Jesus voltar na manhã da ressurreição. Pai querido, tire de nós esse terror, tire de nós esse medo com relação à morte. E como sábio, Senhor, nos ensine a pensarmos seriamente na morte, não como esse bicho, Senhor, como esse terror terrível, mas como um sono. Quando nós estivermos cansados, o nosso Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele vai permitir que durmamos um pouco, mas para acordarmos na manhã seguinte, para acordarmos na manhã da ressurreição. Amém. Que bom, Senhor, que nem a morte consegue finalizar a história, a vida dos filhos fiéis. Que bom, Senhor, que a morte não sepulta a nossa fé. Que bom, Senhor, é sabermos que da maneira que dormimos sem medo, nós podemos também ir para o sono da morte, porque o nosso Deus é poderoso, Ele é o grande vencedor do mal, e a morte é a inimiga vencida. Nos faça descansar, Senhor, com essa certeza. E muito obrigado, porque a Tua palavra tem as orientações que precisamos, os conselhos, Senhor, que precisamos, para que vivamos mantendo viva a nossa fé, para que vivamos, Senhor, de cabeça erguida, mesmo diante as provas, adversidades, mesmo diante, Senhor, as lutas desta terra, nós vamos viver de cabeça erguida, na certeza, Senhor, que as Tuas promessas, todas elas irão se cumprir em nossa vida. Amém. Nos ensine a sermos filhos verdadeiros, nos ensine a sermos filhos obedientes, nos ensine, Senhor, a vivermos a mensagem a cada dia. Amém. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero antes aí agradecer de coração a cada um de vocês por ter ficado aí conosco e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Agora na parte da tarde, irmãos, eu vou estar saindo, eu vou para um batismo. Na verdade era um ontem à noite, mas aí graças a Deus hoje já serão 2 batismos. Porque nós estamos isolados em casa, mas a palavra de Deus ninguém consegue prendê-la. O Espírito Santo continua na terra pregando o Evangelho e pessoas têm aceitado o Evangelho. Por isso, na parte da tarde nós estaremos indo fazer 2 batismos. E que Deus dê para você, a cada um de vocês, um feliz sábado. Que Deus abençoe então nesse dia. Amém. Amém.